Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Olá, meus amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda. Sou Guaraci de Lima Silveira e nós estamos estudando hoje o capítulo Sexo e Responsabilidade. Ao despertar, Davi, aquele médium complicado que nós já ouvimos aí em outros áudios, né? Ele comentou com a esposa o pesadelo de que fora cometido durante a madrugada, referindo-se à consciência de culpa a respeito das atividades mediúnicas remuneradas que se permitia. E a esposa então respondeu para ele: olha, não há por que você preocupar-se com isso. Houvesse algum problema, e o Dr. Herman já teria manifestado negativamente. E então Davi colocou: mas no pesadelo parecia-me escutar um médico carrancudo com expressões severas admoestando-me. O pior, porém, foram as ameaças que alguém me direcionava com azedume e rancor. Certamente, prosseguiu ela, são as vibrações de inveja de muita gente despeitada, ou talvez de alguns espíritos perturbadores que nos querem atingir. Não estamos sob a proteção de Deus nós estamos sob a proteção de Deus e nenhum mal nos acontecerá. Ademais, você atende também os pobres gratuitamente, e que não são poucos. Aqueles que são socorridos 2 vezes por semana, cansando-se e exaurindo-nos. Temos muitos compromissos sociais, filhos a educar, certo nível a manter na comunidade, e tudo isso são despesas e elas são pagas com dinheiro. Tire, portanto, essas sombras da mente e recorde-se que, à noite, você deverá atender uma pessoa muito importante com a qual nos encontramos comprometidos. Desse modo, distraia-se, faça exercícios na piscina, lembrando-se de que hoje é sábado. Então foi a ducha fria na consciência do leviano, colocando a atividade espiritual na pauta dos pesadelos, das ocorrências desagradáveis, quando na verdade ele foi alertado. Lembram-se que nós estudamos isso no áudio anterior, que ele foi alertado pelos amigos espirituais? Ouvíramos o diálogo ao lado de Fernando, pois que nos encontrávamos no dormitório da casa, a fim de providenciarmos apoio caso as instruções houvessem recebido consideração e o companheiro em perigo alterasse o campo mental por meio da sintonia com as forças positivas. Lamentavelmente, nem sequer uma oração ocorreu ao casal proferir. E após o desjejum, chegaram alguns amigos e horas depois, na piscina, hóspedes e anfitriões estavam entregando seus prazeres do uísque e dos salgadinhos. Fernando, o desencarnado, que permaneceu no lar aguardando a oportunidade para sustentar os ânimos e inspirar os cônjuges, meneou a cabeça entristecido e convidou-nos: nada mais poderemos fazer aqui. A opção está elegida. Voltemos às nossas outras tarefas. Eu quero aproveitar aqui para dizer, né, que muitas pessoas, principalmente médiuns com tarefas, costumam receber em sua casa amigos para beberem bebida alcoólica e rirem, conversarem e se alimentarem com salgadinhos ou outra coisa. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você é médium, que tem uma tarefa específica, mais cuidado você tem que ter com isso. Sabe, a gente não tem que oferecer bebida para o nosso amigo, porque a bebida é uma coisa que vai perturbar a paz. Então, se um amigo chega e você oferece bebida, você está oferecendo veneno. Presta atenção nisso. Sabe, se eu for à sua casa e você me oferecer uma bebida, eu vou achar que você não gosta de mim, porque você está me oferecendo veneno. O médium espírita sabe disso, né? Sabe que isso é um veneno. Então, por que ainda permanecer nessas atitudes? Ofereça um suco, uma conversa agradável, né?
que seja bastante elucidativa, e aí sim você estará tratando o seu amigo, né, com, com mais deferência, não é isso? Preste atenção nisso. Analisa você também. E Filomeno continua: ainda não nos afastáramos do local, quando nele se adentrou o sicário, vinculado às trevas, exultando e esbravejando, livre novamente, salvo dos desgraçados lobos em peles de ovelhas que me desejavam reter. Eis-me de volta, tudo retorna ao normal. É assim que todos queremos. Aleluia. Está vendo quem que vai entrar na sua casa, meu irmão? Quando você vai receber um amigo e vai oferecer bebida alcoólica para ele? Exatamente esses espíritos comprometidos com as trevas. Preste atenção nisso. E se você não é um médium, ainda com tarefas, mas você é um ser humano com uma proposta bem diferente disso. Deus nos quer livres para retornarmos a Ele, sabe? E isso vai nos prender, vai te prender nas garras dos vícios. Seja livre, meu irmão. Seja livre, minha irmã. Olhe lá na frente, sabe? Bebidas alcoólicas só vão perturbar a tua vida. Envolvíamos a família em ondas de fraternidade e de paz, enquanto os alegres banhistas divertiam-se embriagando-se às expensas alheias. A irreflexão responde por incontáveis males. Após as nefastas experiências, quando a irresponsabilidade alcança altos índices de desequilíbrios, queixam-se os nela incursos quanto ao auxílio superior que dizem não haver recebido, entregando seus paroxismos da rebeldia e da alucinação. Por meio dos pensamentos e das ações, estamos programando sem cessar o nosso futuro. Aí está, meu amigo, minha amiga. Nós preparamos o nosso futuro a cada segundo. O que eu quero lá no meu futuro? Eu quero continuar nessas incongruências da vida? Eu estou aqui para melhorar e para crescer. Cuidado com aquela história de que o céu pode esperar. Não, o céu não pode esperar, porque o céu age em ciclos. E se eu não entrar no meu ciclo, que está de acordo com o ciclo do céu, como você queira, né, chamar, então eu posso perder tempo. E perder tempo significa enfermidade. É isso. Cada ser retrata hoje o comportamento anterior e delineia ainda, na atualidade, o que será no futuro. Esta regra básica é chave modelo para o entendimento da reencarnação e da sua finalidade ético-moral no processo da evolução. E quando chegamos à sociedade espírita, encontramos-la em preparativos para a reunião da noite, dedicada aos estudos e comentários da doutrina. O Dr. Carneiro de Campos informou-nos que o expositor programado seria o Francisco, e o tema em pauta abordaria a questão do sexo. Em face disso, ele próprio iria inspirar o sensitivo, encaminhando as considerações para o aspecto saudável das atitudes humanas em relação ao aparelho genésico, ao tempo em que pretendia alcançar a senhora Augusta, que se tornara motivo de perturbação para o trabalhador espírita. Você se lembra que essa senhora casada queria de todo jeito manter um relacionamento com esse jovem, que é o Francisco. Então eles iram aproveitar, né, aquela noite que ela estaria lá e o Francisco estaria falando sobre sexo, com a proposta de orientar para uma melhor atitude sexual. A fim de evitar dificuldades previsíveis, ele iria dar assistência a partir daquela hora ao expositor, incumbindo-nos, a Fernando e a nós, de inspirar a senhora atormentada e trazê-la para ouvir a palestra, facilitando ao jovem o diálogo futuro sugerido pelo senhor Almiro. Diante da programação proposta, nossa visita à dama conflitada ficou estabelecida para as 15 horas, de maneira a eliminar qualquer perturbação
que a pudesse impedir de comparecer à realização da noite. Vejam que interessante, né? Eles preparam tudo, né? Até a nossa ida ao Santo Espírita. Né? Vejam como é que é tudo muito pronto para nos ajudar. Porque o tempo me fosse facultado, resolvi recolher-me à nossa base de repouso na residência da senhora Ernestina. O seu lar era verdadeiramente um santuário. Vibrações de paz envolviam-no e a psicosfera que se respirava era de renovadoras energias que beneficiavam os corpos e os espíritos. Quando lá chegamos, a diligente servidora do Evangelho recepcionava uma senhora visivelmente preocupada em razão do quadro depressivo que lhe atormentava a filha moçoila, de aproximadamente 16 anos. Dona Polônia acompanhava a conversação, inspirando a anfitriã. Saudado com efusão pela veneranda amiga desencarnada, ela pediu-me cooperar no socorro às duas pessoas presentes. Observando o transcurso do diálogo, notei a presença de um ser infeliz, que transmitia fluidos deletérios à jovem, pensamentos infelizes, ignorando a situação de desencarnado. Recordei-me de lições ministradas oportunamente pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, quando se referia às causas das depressões no capítulo dos transtornos psicóticos, afirmando que elas poderiam ser endógenas e exógenas. As primeiras vincular-se-iam à hereditariedade, às sequelas de várias doenças, principalmente sífilis, câncer, tuberculose, hanseníase, distúrbios do trato digestivo e, modernamente, de viroses. Naquele tempo, né, estavam tratando muito da AIDS, etc. As exógenas abarcariam os fatores psicossociais, socioeconômicos e sociocomportamentalistas. No entanto, o nobre mentor incluía as psicogêneses obsessivas vinculadas ao pretérito espiritual dos envolvidos na trama em processo de ajustamento emocional e recuperação moral. Então, observa que essas enfermidades, elas têm raízes no nosso passado também, né? E a gente tem, às vezes, a pretensão de querer chegar lá no médico, ou no terapeuta, seja qual for, e quase que exigir dele que nos dê a cura. Enquanto que o processo é nosso. O terapeuta, ele vai nos ajudar, sim. A terapeuta vai fazer de tudo para que a gente se recupere. Mas se eu não fizer um ato de proposta positiva para mim, pode ser que isso não aconteça da forma como eu gostaria que acontecesse a minha cura. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai falar isso, que as drogas medicamentosas ajudam, mas se não houver uma participação efetiva do espírito adoecido, ou do corpo, né, ele não vai conseguir muita coisa. Então vejamos que nós somos os portadores das nossas cargas de enfermidades e precisamos pensar sério nisso. E em razão do vasto elenco de causas atuais e pregressas, a depressão generaliza-se entre as criaturas, ampliando-se como circular ou bipolar, senil e no capítulo dos transtornos psicóticos com demências outras. Em rápida análise, a jovem enfocada sofria um distúrbio mediúnico de caráter obsessivo simples, provocado inconscientemente pelo desencarnado que a assessorava, absorvendo-lhe a energia e intoxicando-a, por sua vez, com seus fluidos de pesadas cargas vibratórias. Aí está um caso típico, né, de depressão. É uma ação, pode ser uma ação de um espírito desencarnado, que por alguma razão do passado, né, se aproxima de quem está encarnado. Então, essas coisas todas nós temos que levar em consideração, sabe? Se você que está nos ouvindo agora não tem o conhecimento espírita e não gosta de ouvir sobre espiritismo e está passando por um processo desse, eu te falo, sabe, meu amigo, minha amiga, busque recursos com a espiritualidade.
busque. Se você puder ir a um centro espírita, vai te ajudar muito. Aqui na frente ele vai dizer coisas mais interessantes também. Vamos observar. Sem dúvida, havia problemática originária do passado, apesar da economia da vítima, facultando-lhe esse doloroso processo de despertamento para a realidade da vida espiritual. Tá vendo? Então a gente tem que despertar para a vida espiritual. A vida não é só o corpo físico. Pelo contrário, o corpo físico é o mínimo dentro da vida espiritual. Nós precisamos pensar na vida espiritual. E quem trata desses assuntos, só mesmo com muita propriedade, é o Espiritismo. Que ele está trabalhando exatamente o corpo espiritual. Né? Então, se a vida espiritual, desde que não existam efeitos sem causas equivalentes. Não tem efeito sem causa. Né? No imo do ser dormem as razões da vida, com todos os elementos constitutivos da sua paisagem histórica. Acompanhei então a conversação. Ernestina explicava que os problemas da existência terrena se originam no ser profundo do espírito e dele se inicia a terapêutica, no caso das enfermidades, ou a solução quando são de outras naturezas. Então tudo parte do espírito. Toda enfermidade. Né? Na questão em tela, afirmava: o concurso médico faz-se indispensável, ao mesmo tempo a terapia espiritista. Passes, água fluidificada, reuniões de esclarecimento, ao lado, naturalmente, da inestimável cooperação do paciente. Então, se ele não colaborar, né? Ao enfermo cabe o esforço maior, iniciando pela sua renovação moral, mediante a oração, os exercícios de paciência, de humildade e de perdão, que terminam por sensibilizar e esclarecer o agente da perturbação, que, conscientizado do mal que vem praticando, modifica-se e liberta sua presa, liberando-se também. Então, é um trabalho de ajuda para os dois, tanto para quem está obsidiando como para quem está sendo obsidiado. Vejam que interessante, né? Porque já foi dito que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, só esse amor, só essa ajuda, só essa colaboração é que vai conseguir libertar alguém ou a pessoa se libertar dos seus problemas. Temos que nos amar muito, não é, minha gente? Muito. E nos amar é buscar recursos que sejam coerentes com a enfermidade que eu estou tendo. E mesmo que seja uma enfermidade do corpo físico, a origem dela é espiritual. Então, de toda maneira, eu devo buscar recurso espiritual. Prosseguindo nas explicações, sugeriu fosse naquele momento realizada uma leitura, abrindo espaço para a aplicação de passos que iriam auxiliar a menina, posteriormente encaminhada ao culto evangélico do lar que ali se realizava aos domingos e à sociedade espírita especialmente dedicada a místeres dessa natureza. Tomado de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, abriu-a casualmente e leu a mensagem. A paciência, ditada por um espírito amigo. O conteúdo da lição penetrou os sentimentos das ouvintes que se sensibilizaram. E depois de proferir uma oração, colocou-se receptiva à disposição, influenciando-a, aplicamos energias dispersivas na enferma, revitalizando a seguir. Ato contínuo, retiramos o doente espiritual da fixação no perispírito da vítima, e Ernestina, ao terminar o labor, ofereceu água magnetizada à mãe e à filha. Então vamos pensar o seguinte: essa senhora estava com uma filha que estava com um problema obsessivo. Então ela vai buscar uma amiga que entende de espiritualidade, que é a dona Ernestina, que sabe, conhece como agir nesses casos. Chegando lá, conversam. E então dona Ernestina dá um passe na menina. E os mentores que estão ali, os espíritos que estão ajudando, retiram o espírito que foi junto com a filha e encaminham esse espírito. Isso é um atendimento, minha gente. Não tem nada de misterioso, não tem nada de demônio, de Satanás, não tem nada disso. Tem um atendimento em nome de Jesus. Presta atenção como é que isso é interessante.
Transpirando e emocionada, sentindo-se normalizar, a moça chorou um pouco e, confortada pela anfitriã, disse-lhe com débil voz: Sinto-me sair de uma espécie de camisa de força e de uma nuvem escura que me dificultavam raciocinar. Necessita, a partir de agora, respondeu-lhe a terapeuta espiritual, manter um bom estado de espírito e, quando sentir tristeza, substituí-la por um pensamento otimista. É muito fácil superar os estados depressivos, não cultivando as ideias negativas, pessimistas, fixando-se em outras, as que geram bom ânimo, alegria e paz. E amanhã, às 19h30, esperamos-las aqui para o estudo evangélico e nova terapia bioenergética. Dona Ernestina era uma trabalhadora do Cristo, né, minha gente? Convenhamos, né? Agora, se ela era uma trabalhadora do Cristo, por que eu não posso ser? Por que eu também não posso chegar a esse ponto? Despediram-se afavelmente, já sorrindo e prometendo retornar. Ernestina, exteriorizando júbilo, quando a sós, deteve-se em atitude de louvor e de agradecimento. Encarreguei-me de conduzir o irmão adormecido à sociedade espírita, aquele que foi retirado da moça, para as providências compatíveis, quando me fosse encontrar com Fernando para a visita à senhora Augusta, aquela que estava querendo perturbar a paz do jovem que ia fazer a palestra da noite. Dona Polônia agradeceu a cooperação e entretecemos considerações variadas a respeito dos distúrbios da depressão e da síndrome do pânico, que se tornaram graves dramas na área do moderno comportamento psicológico do ser humano. Conforme pretendia Freud, afirmando que na raiz de toda neurose há sempre um problema da libido, permitimos-nos acentuar que o pensamento do pai da psicanálise estaria incompleto, aduzindo-lhe que na raiz de todo distúrbio da libido encontramos um fator causal determinante que responde por uma distonia qualquer, distonia aos campos da perfeita relação do criador, da criatura com o criador. Não iniciando o ser a sua história na concepção, a sua origem perde-se nas remotas eras da criação, quando o psiquismo foi gerado e começou a evoluir, atravessando os reinos mineral, vegetal, animal, hoje hominal e amanhã angélico, em direção do porvir sem limite. A natureza, que gastou bilhões de anos na elaboração das formas que a constituem, não gerou o ser humano a golpes de acasos perfeitos e determinantes, conforme pretendem algumas correntes materialistas, simplistas e ingênuas. Certamente, essas coisas que os materialistas falam das gerações, da origem dos seres humanos, do seu final, infelizmente, abrupto e triste, porque morreu, acabou, isso só perturba a paz, de todos aqueles que não conhecem a espiritualidade. Por isso que nós temos que contrapor a materialidade estudando a espiritualidade, estudando principalmente o espiritismo, que lida com isso com muita condição de orientar e de organizar nossos pensamentos. A vida narra nas histórias paleontológica, embriogenética, anatomofisiológica, todo o processo da evolução fatalista do ser. Acima das causas filogenéticas, transformistas, mesológicas, paira, no entanto, a causalidade absoluta que é Deus, seja qual for o nome que se lhe dê, sempre de secundária importância, tal denominação, orientando o processo transformador e evolutivo. Então não importa a forma com que nós nos dirigimos a Deus, o nome que nós damos a Ele, isso é secundário. O que importa é Ele. O que importa é a nossa relação perfeita com Ele. Quando a criatura humana aprofundar estudos e reflexões sobre as causas reais das aflições, encontrará as terapias hábeis, preventivas e curadoras
para as problemáticas que a afligem, erradicando o sofrimento das suas paisagens terrenas. Lentamente, porém, e com segurança, já estão sendo colocados os paradigmas da nova medicina, a holística, a espiritual, portanto, a medicina essencial. No momento próprio, após algum repouso no lar de Ernestina, dirigimos-nos para a atividade da noite, quando as primeiras pessoas chegavam à casa espírita. Observei que o mentor houvera convidado expressivo número de trabalhadores desencarnados, lúcidos e joviais, que me informaram ser cooperadores do núcleo durante as explanações públicas, esclarecendo as companhias espirituais infelizes dos encarnados, afastando as mais rebeldes e encaminhando aquelas que se encontravam predispostas à renovação. Tanto a palestra como o estudo funcionavam na condição de psicoterapia coletiva para os indivíduos e os espíritos. Em razão de os encarnados raramente manterem sintonia elevada, interesse superior por muito tempo, eles se utilizavam da palavra do expositor para centralizar-lhes a atenção e fazer-lhes concentrar-se. Então, agiam com dedicação e, ao término, ainda sob a psicosfera saudável, realizavam algumas cirurgias perispirituais, separando mentes parasitas dos seus hospedeiros, refundindo o ânimo nos lutadores, apoiando as intenções saudáveis dos que despertavam, enfim, auxiliando em todas as direções, mediante também os recursos terapêuticos dos passos individuais como coletivos. Muitas vezes eu vejo, que tem pessoas que quando terminam a palestra, enquanto aguardam o passe, que às vezes é um passe mais demorado, de orientações, então as pessoas costumam sair do ambiente para ficar lá fora, fumando, vendo celular, conversando. Meu amigo, minha amiga, não faça isso. Fica lá dentro, porque lá está sendo realizado todo um procedimento que pode ser extremamente útil a você. Sabe? Não façam isso. E se estiver lá dentro, não fica com aquela pressa de ir embora. Senão você vai no centro espírita não para se curar, você vai para ser atendido. O que é muito pouco. O atendimento completo está trazendo a proposta da cura. Então, se dê ao direito de ficar ali aguardando e sorvendo essa ajuda dos espíritos, porque enquanto está se aguardando o passe, os espíritos estão trabalhando a nosso favor. Cuide disso, viu? Realmente, o repouso significa pobreza de captação dos nossos sentidos. Em toda parte estão o movimento, a ação, a vida. Então você está ali quietinho ou quietinha, você não está só em repouso. Está sendo movimentando a seu favor uma ação para que a sua vida seja melhor. Neste íntere, Dr. Carneiro adentrou com Francisco visivelmente telecomandado. A hora regulamentar, Sr. Almiro proferiu a prece de abertura da reunião e, após alguns avisos, passou a palavra ao jovem expositor. Nesse momento, a senhora Augusta, um tanto contrafeita, chegou à sala. Sentou-se à distância e observei que Fernando, ao seu lado, a assistia. A pobre senhora encontrava-se aturdida. A fixação no jovem por viciação mental e a indução obsessiva que estabelecia um plano macabro afligiam-na. Sentindo-se frustrada nas tentativas do prazer vulgar com o agente do seu interesse, via no espiritismo um adversário, que afinal não existia. Dava-se conta de que a conduta cristã do médium constituía-lhe impedimento ao gozo e à futilidade, deixando-se arrastar por surda antipatia ao código ético da doutrina espírita. Depois das palavras convencionais, o médium, fortemente inspirado, iniciou o tema esclarecendo: o sexo é departamento divino para a preservação da vida na Terra. Íncito em todas as criaturas, o mecanismo da reprodução é comandado pela mente suprema, que gera automatismos iniciais
até o momento da conquista da razão. Na humanidade, quando o discernimento estabelece a ética do comportamento saudável para a dignificação dos seres, arrancando-os dos impulsos meramente instintivos para as eleições do amor em ascese transcendente. E ele continua: em face das finalidades elevadas a que se destina, quais a encarnação e as reencarnações, a permuta de hormônios físicos e psíquicos, a união dos sentimentos e a fixação dos afetos, quaisquer desrespeitos às suas finalidades superiores tornam-se fatores de desequilíbrios, de desajustes, de perturbações, gerando ódios inomináveis, rudes embates, sofrimentos dolorosos, sequelas espirituais demoradas. No sexo, encontram-se as matrizes de muitos fenômenos que se transferem de uma para outra existência, atando ou libertando os espíritos conforme a pauta de utilização que se lhe faculte. Dessa forma, quanto mais lúcido o ser, mais responsável se torna pela função, conduta e exercício sexual. Infelizmente, em razão do prazer que proporciona em todas as épocas e hoje, particularmente, o sexo tem sido instrumento de viciações inóveis e explorações sórdidas, de crimes inimagináveis, tornando-se veículo de promoção social, comercial, artística e cultural, com graves e imprevisíveis consequências. Combatido tenazmente pelos preconceitos religiosos durante mais de 1000 anos, liberou-se, enfim, sob o estandarte das conquistas humanas, porém, envelhecendo-se, corrompendo-se, exaurindo vidas e se transformando em fator essencial a que quase todos aspiram. Conduzido corretamente e dignificado pelo amor, torna-se fonte de alegria, gerando felicidade, harmonizando e produzindo beleza ao lado das criações que proporciona. E aí ele fez uma pausa na bela e oportuna análise ante o auditório absorvido pelas suas colocações. Dona Augusta, porém, não sopitava o mal-estar que experimentava. Desejou abandonar o recinto. Porém, o amigo Fernando Vigilante aplicou-lhe energias calmantes, confortando com vibrações de reequilíbrio. Vimos sair, praguejando, um dos emissários dos soberanos das trevas, que tinha por tarefa produzir um escândalo envolvendo-a com um médium dedicado. Logo depois, Francisco, mediunizado pelo Dr. Carneiro, embora semilúcido, prosseguiu: a verdadeira castidade e nobre conduta sexual não se restringe ao não uso do aparelho genésico, mas sim à atitude mental e ao comportamento emocional. A simples abstenção física, acompanhada de tormento interior, é somente uma fuga da realidade, uma transferência no tempo. Faz-se indispensável considerar e compreender que o sexo é departamento do corpo, como o estômago ou outro qualquer. Uma sua função, todos eles participando do equilíbrio orgânico. A conscientização deve caracterizar-se pela disciplina mental, verbal, superando-se as fantasias eróticas, muito do agrado de mentes viciosas, habituando-se o indivíduo aos pensamentos equilibrados. Os apelos orgânicos são facilmente bem dirigidos e tranquilizadores. O importante não é o exercício da sua função, o ato em si mesmo, porquanto os ases do prazer normalmente se encontram cansados do seu uso, nunca, porém, satisfeitos. Toda função se expressa por meio do respectivo órgão, como é evidente. Desse modo, não apenas mediante o exercício funcional nos relacionamentos orgânicos, indispensáveis à procriação, mas também na canalização de forças genésicas para os ideais do bem, do belo e do nobre, a função sexual se expressa e enriquece o ser, harmonizando-o e facultando-lhe amplas possibilidades nas áreas psíquicas, emocionais e físicas.
o seu barateamento por meio da vulgaridade constitui grave empecilho ao equilíbrio do ser humano que arde em falsas necessidades e variações, distante do respeito por si mesmo e pelo seu parceiro. Foi por essa razão que os espíritos nobres, respondendo à pergunta de Allan Kardec em torno do efeito que teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento, foram concisos, esclarecendo que isso seria uma regressão à vida dos animais com agravamento do uso da razão perturbada e insaciável. Novamente, Francisco silenciou, propiciando aos ouvintes melhor e mais ampla assimilação dos conceitos emitidos, para depois continuar. Nessa, como em outras áreas, e particularmente nela, em razão de seus hormônios poderosos e suas vibrações no campo da emoção, merece ser considerado o intercâmbio com os espíritos, respectivamente aqueles que se encontram aprisionados nas faixas grotescas da animalidade e das paixões vis. Atraídos pelas mentes encarnadas, fixam-lhes, produzindo fenômenos obsessivos de longo curso e vampirizando suas presas atormentadas. Vezes outras, necessitados de prosseguir nas manifestações tormentosas, inspiram os inadvertidos e passam a utilizar-se deles, voltando a fruir o prazer voluptuoso, enquanto o ser orgânico se sente frustrado, insatisfeito, como ocorre também no alcoolismo, no tabagismo, na toxicomania, etc. A morte não liberta aqueles que se fizeram escravos por livre opção das paixões degenerativas. Em qualquer circunstância, e especialmente na análise desse fenômeno, como na ação sexual, consulte-se o amor, e ele dirá que se não deve fazer ao próximo o que não se gostaria que aquele lhe fizesse. E quando for necessário dirimir qualquer dificuldade, deve-se recorrer à oração, que é o tônico de vida, o fio invisível de luz que liga o indivíduo aos dínamos geradores da força vital e de paz. Entreteceu outras considerações finais e silenciou diante do auditório comovido. Muitos dos presentes permaneciam reflexionando a respeito do profundo e delicado tema, enquanto a reunião avançava para o término. O diretor dos trabalhos preparava-lhes o encerramento quando observei os especialistas em passes e socorros que já vinham auxiliando os encarnados e os espíritos unirem-se no centro da sala, formando um pequeno círculo, uns de costas para os outros, e distenderam as mãos que derramavam energias luminosas sobre os presentes, enquanto era proferida a prece final. A psicosfera elevada caracterizava-se pela paz e alegria, rica de bênçãos de saúde e de esperança. Eu quero deixar para você, prezado amigo, prezada amiga, ouvinte desse áudio, que essas considerações sobre o sexo que esse jovem expositor fez precisa ser ouvida novamente. Voltem lá e ouçam de novo o que ele falou sobre sexo. A humanidade atual precisa saber disso. Fica aqui o meu abraço para todos vocês. Muito obrigado por estarmos juntos nesse trabalho e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.